Turma, na semana passada nós começamos uma minissérie que será em 3 capítulos, hoje é o 2º capítulo, sobre os 3 ofícios de Cristo. E desculpa, eu esqueci de fazer capinha hoje, tá bom? Tudo bem, né? E definimos que um ofício é uma atribuição, um serviço instituído por Deus, em que, no caso aqui, Jesus ou uma pessoa, ela é designada para, de alguma forma, representar Deus em alguma função, ou situação, ou específica, ou geral. E, no caso, definimos Jesus nos seus 3 ofícios, e o primeiro foi Jesus como profeta. E trabalhamos Jesus como profeta no texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Desculpa, turma, eu estou um pouco rouco. E eu estou um pouco rouco porque segunda-feira, a igreja, só um parênteses, nada a ver, segunda-feira nós jogamos contra o seminário, né? E a gente chegou a perder de 5-2. E aí começou 5-3, 5-4. No último minuto, a igreja empatou. E aí, nossa, eu orei a oração, né, de Zacarias, despede teu servo em paz. E foi aquela choradeira. Obrigado, filho. Então, eu vou fazer o melhor, mas ainda estou rouco, para você ter uma ideia do nível que foi o jogo, né? Mas voltando aqui para coisas mais importantes, né? Deuteronômio 18, 18 e 19, foi o texto que nós lidamos semana passada, Jesus como profeta. E diz assim o texto, né? Nós lidamos: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porém, minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. E se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. E é um texto aplicado a Jesus no Novo Testamento, no livro de Atos, 2 vezes. E nós trabalhamos que Jesus é o profeta de Deus, por iniciativa divina, levantarei. Fala da sua identidade humana, do meio dos seus irmãos. Falamos do trabalho de intermediação, que é que quando Deus quer falar com o povo, em vez de falar diretamente, ele usava um profeta, assim como Moisés. O ensino de Jesus, completamente inspirado por Deus, e isso imporia uma resposta, quando diz: se não ouvir as minhas palavras, eu mesmo lhe pedirei contas. Esse foi o Jesus profeta. E hoje nós vamos falar do 2º ofício, não necessariamente na ordem em que eles aparecem na Escritura, mas falar do 2º ofício de Cristo, o ofício de Jesus como sacerdote. Profetas e sacerdotes, eles de certa forma operavam em direções opostas. O profeta é quando Deus tinha uma mensagem, uma revelação para trazer, Deus trazia para o profeta e o profeta entregava para o povo. E o sacerdote faz a direção inversa. Quando há algo que as pessoas precisam oferecer a Deus, ou uma oferta, ou talvez algum tipo de mensagem, então a pessoa, em vez de oferecer no Antigo Testamento diretamente, embora houvesse já as orações, mas a pessoa fazia o seguinte: quando tinha uma oferta, ela vinha, trazia a oferta, o sacerdote recebia a oferta, e a oferta era, por meio do sacerdote, entregue a Deus. De certa forma, então, ambos lidam com intermediários na relação entre Deus e o homem. O profeta nas mensagens de cima para baixo, e o sacerdote nas comunicações de baixo para cima. E o sacerdote, então, ele recebia do povo e levava para Deus. E a gente observa, então, que essas 2 funções, sacerdote e profeta, ou profeta e sacerdote, resolvem 2 problemas. Primeiro, Jesus como profeta resolve o problema da ignorância humana, trazendo da parte do profeta uma revelação. E o sacerdote não resolve o problema da ignorância, resolve um outro problema, que é o problema da culpa do homem. Então, oferecendo a Deus aquilo que era necessário para expiar ou para pagar a culpa do homem. E o texto escolhido que eu vou lidar hoje de Jesus como sacerdote, ele já foi pregado aqui na nossa igreja, e muito bem pregado. Não vou lidar com os mesmos pontos, aliás, nem quis consultar, para não ser de alguma forma, enviesado na minha abordagem aqui. Foi pregado pelo Mateus, isso está no site, né? Viralizou, né? Então, foi muito bem pregado. Então, não lidarei com as mesmas questões, vou enfatizar
o sacerdócio de Cristo, mas lidar com o mesmo texto, ok? Então, abra comigo o texto de Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, que é o texto que nós vamos trabalhar Jesus como sacerdote hoje. Hebreus 4, 14 a 16. Vai ser projetado para vocês aqui, mas você pode ficar com a sua Bíblia se você quiser depois, tá bom? Olha lá, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse é um livro que fala bastante do sacerdócio, desse sumo sacerdócio de Cristo, é o livro de Hebreus. E Hebreus trata de uma situação em que há uma batalha de um sistema religioso antigo, judaico, com um novo sistema religioso, agora fundamentado ou fundado na pessoa de Cristo. E a questão de muitos ali era como substituir um sistema que teve o seu valor, teve o seu momento em algumas coisas, por um outro sistema muito superior, mas que talvez na visão de quem estivesse vendo toda a parte exterior do sistema, a parte ritualística, olhava e falava, puxa, antigamente tinha um templo, antigamente tinha o sacrifício, o sacerdote, e olha agora o cristianismo de forma muito simples. A gente está trabalhando o som da igreja, porque a gente diz, tudo que uma igreja é comunicação, é isso. Não tem imagem, até que a nossa igreja está bonitinha, tem os quadrinhos, mas não é um sistema religioso complexo. A gente vem, o culto da gente a gente canta, a gente ora e estuda um texto bíblico, é tudo muito simples. E o texto de Hebreus está dizendo o seguinte para o judeu, olha, embora seja simples, é infinitamente superior ao sistema antigo. E o problema é que daqueles judeus que estão ali recebendo a carta aos hebreus, que nós não sabemos sequer quem é o autor, alguns são judeus de fato convertidos. Se converteram, entenderam o evangelho. Mas há nesse meio também, agora já no finalzinho, na segunda metade do século I, alguns judeus que foram batizados, professavam algum tipo de fé em Jesus, mas nunca nasceram de novo. E esses estão sendo muitas vezes testados agora, se de fato, os primeiros, se eles de fato são crentes, nasceram de novo, e os outros estão lutando, ele professou, mas não é. E é interessante que para um judeu que se convertia, é equivalente hoje a um muçulmano que se converte. O indivíduo perdia a herança, ele era excomungado da sua sinagoga, perdia emprego, às vezes perdia bens, ele podia sofrer prisão e martírio, já nesse finzinho de século I. E havia uma pressão, então, da parte dos judeus antigos, de pegar esses que estão meio que se convertendo e dizer, eu acho que você está no caminho errado. E esses judeus que não se converteram e querem trazer de volta, os que se converteram, usavam alguns argumentos meio que refinados. Eles diziam o seguinte, olha, veja olha o patrimônio profético que nós temos no Antigo Testamento, olha o ministério de anjos, como aparecia anjos no Antigo Testamento, olha como Moisés escreveu um Pentateuco fenomenal, olha como Arão era um grande sacerdote, a aliança que Deus fez com Moisés, enfim. Havia toda uma defesa de que era necessário voltar ao judaísmo. E a carta defende, entretanto, que, o Antigo Testamento, nessas revelações, é muito relevante, mas quando chega a pessoa de Cristo, Cristo é muito superior a qualquer tipo de religiosidade judaica.
E da mesma forma como coloca o MacDonald, que é um dos autores que eu consultei, assim como as estrelas que são tão bonitas, quando chega o sol, elas perdem o seu brilho. Todo essa percepção de Antigo Testamento, quando chega a realização de Jesus, esse sol, todos esses aspectos que são importantes, eles perdem o seu brilho diante de Jesus Cristo. E o texto, então, ele vai defender, nesse aspecto aqui, na parte mais específica do nosso texto de hoje, que o sacerdócio de Cristo é muito, infinitamente superior ao sacerdócio inicial de Arão. Então, tudo que vai acontecer neste texto está comparando Jesus com Arão. Não aparece a palavra Arão aqui, vai aparecer no capítulo 5, nos versículos 1 a 3, ok? Mas o contexto da carta indica que agora está se falando que Jesus é muito superior a Arão. E é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Jesus, esse sacerdote, eu poderia colocar o sumo sacerdote incomparável. E eu quero trabalhar da seguinte forma. Na carta aos Hebreus, é uma carta bem complexa, eu devo pregá-la em algum momento aqui na nossa igreja, calma, que ainda, mas é uma carta muito complexa, muito interessante. Mas ele costuma fazer o seguinte, ele faz uma afirmação teológica e depois uma aplicação. Uma outra afirmação teológica e uma outra aplicação. E é assim que nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos trabalhar, em primeiro lugar, me ajudem a ler aqui, falando de uma essência de Cristo, desse sumo sacerdote, quem ele é, e já seguida de uma função ou de uma aplicação, o que ele faz, ou como isso mexe conosco, ok? Então eu quero trabalhar 3 elementos de essência desse sacerdócio de Jesus, que tem aplicação direta a nós. E o primeiro está no versículo 14, quando diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Eu quero trabalhar em primeiro lugar na essência. Quem é esse sumo sacerdote? E o texto menciona grande sumo sacerdote e filho de Deus. Em primeiro lugar, trabalhar que ele é grande e divino. Então, quando ele compara agora Jesus com Arão, ele usa a expressão grande sumo sacerdote, a ideia de que grande quanto, absolutamente incomparável. E ele diz, por que é incomparável? Porque vai dizer um grande sacerdote que adentrou os céus. Vocês já viram, alguém aqui já esteve onde é o Muro das Lamentações hoje? Quem já teve? Pamela, Léo, mais alguém? Não. Você sabe o que tem em cima ali do Muro das Lamentações? Você lembra, Léo? Lembra, Pamela? O que tem ali hoje? Hoje é uma mesquita, mas antigamente era o templo. O muro é pequeno? É grandão? É enorme, tipo, grandão. As pedras são pequenas, não? Olha lá. Eu trouxe aqui para vocês um modelo, tem também um modelo um pouco maior lá no Brás, né? Mas esse é o modelo que eu trouxe aqui para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia, olha lá. Então nós temos aqui fora, mais ou menos aqui, são os pátios, né, do templo. Temos um pouco à frente o pátio dos gentios. E tem uma construção que tem um nome que me fugiu, Lugar Santo. Essa construção aqui é o Lugar Santo, ok? E dentro do Lugar Santo tem o Santo dos Santos. Eu não trouxe o esquema certinho, mas só para vocês terem uma ideia de dimensões. De fora a fora, nesse pátio grandão do templo, nós estamos falando de mais de 100 metros. Tipo um campo de... Quanto que tem um campo de futebol? Nem sei. Mas, enfim. 100 metros é grande. É uma construção grande. Quando chega no Lugar Santo, só o Lugar Santo tem 27 metros. Só para vocês terem uma ideia. 27 metros de onde está o Diego, ali onde tem o portão, até aqui são 10 metros. São 3 igrejas. Nossas dali até essa parede aqui. Dá 27 metros a parte ali. Por que eu estou dizendo isso? Quando ele diz o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, a ideia que tem aqui é que uma vez por ano o sumo sacerdote tinha que fazer uma caminhada.
Ele saía ali do pátio, e você imagina a longa caminhada. Era o dia que ele ia adentrar o Santo dos Santos. Então, ele se preparava espiritualmente para esse dia. E eu imagino ele se despedindo da família, porque se tivesse algum pecado, alguma situação irregular, né, ia até com uma cordinha, porque ele morria no Santo dos Santos e tinha que ser puxado, ninguém sequer podia entrar lá. Então você imagina, o indivíduo ele tem que caminhar 3 igrejas para chegar até o Santo dos Santos. Ele começa lá, respira e vai caminhando. Imagino que ele chega ali na cortina que separava o Santo dos Santos, daquela respirada, entrava, né? E olhava depois, morria ou não, né? Isso é o sacerdócio de Arão. O que o texto está dizendo é que o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote é tão grande que ele também fez essa caminhada. Mas ele não fez essa caminhada num templo de pedra. Ele fez essa caminhada nos céus. Ele adentrou os céus. Ele adentrou os céus porque ele é Jesus, o Filho de Deus. A caminhada dele é muito mais relevante. Ele não chega diante do Santo dos Santos. Ele chega diante de Deus. E o nosso sumo sacerdote, ele é esse que tem acesso direto a Deus. Essa é a essência de Jesus. Ele é grande e ele é divino. É dito o Filho de Deus, grande quanto do tamanho de Deus. E agora vem a função, ou a aplicação. E por causa disso ele vai dizer, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Lembrando esse contexto de uma igreja em que há judeus ali que são crentes, e outros que estão abandonando a fé, e outros que estão perseguindo. Esses que são de fato crentes, eles podem dizer o seguinte, sim, vai vir a perseguição, mas esse sumo sacerdote que eu tenho, ele é tão grande, que eu sei que ele está comigo. Então eu posso afirmar, você é crente judeu? Sou. E se eu vou te matar? Tudo bem. Porque eu tenho um grande sumo sacerdote. Então a ideia de apeguemos com toda a firmeza a fé que professamos, é a ideia de que ele pode fazer uma profissão de fé sem medo. Com toda a firmeza e tranquilidade. Não precisa negá-lo. E pra vocês terem uma ideia do que é essa ideia, dessa percepção de eu posso fazer uma profissão de fé sem medo. Eu tenho 2 irmãs. Não tive irmão. Isso é uma grande frustração. Meus pais não estão aqui, gostaria que estivesse para manifestar isso publicamente, deixar registrado no sermão. Mas qual que era a minha frustração? Eu queria muito ter um irmão mais velho. Quantos aqui tiveram um irmão, sexo masculino, mais velho? Que inveja, né? Porque o irmão mais velho, na minha percepção, deveria ser aquele cara que falaria o seguinte, ô moleque, irmão mais novo, fica tranquilo que eu te garanto. Cara, eu ia ser o cara mais folgado. Se vocês acham que eu já sou folgado hoje, você imagina com o irmão mais velho. Né? Cadê o Arthur? Serviu, Arthur? Eu não enxergo aí. Cara, faz o que você quiser, eu te garanto. Essa é a ideia do texto. Em meio à perseguição dos judeus, em meio a tantas lutas, é a ideia de que não é que o judeu tem um irmão mais velho. Ele tem um sacerdote que diz, ainda que possa acontecer algo ruim, que vai acontecer. Perseguições acontecem, chegam, destroem muitas vezes, mas não é porque não tem alguém forte. É talvez porque naquele momento Deus não queira. Mas Jesus está dizendo o seguinte, você pode fazer a sua profissão de fé, dizer que você crê no Messias, que se eu quiser, eu te garanto. Porque eu sou o sumo sacerdote que adentrou os céus, que é grande e divino e que conhece muito bem o caminho do que é estar diante de Deus. Quando eu vejo Jesus assim tão grande e divino, e por um lado eu posso então professar a minha fé em paz, porque esse sacerdote que tem acesso a Deus, e ele faz essa caminhada diante do trono. Entretanto, quando eu olho, eu penso o seguinte, peraí, talvez ele seja grande demais. Então,
Ele é grande, falou que me garante, mas também dá um certo medo, não dá? Fala, puxa, e quando eu não sou aquela pessoa que deveria ser? E aí vem o segundo elemento do sacerdócio de Cristo, que está no versículo 15. Sim, ele é grande demais. Mas olha o que diz o versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Se de fato ele é grande e divino e sustenta a nossa confissão pública de fé, por outro lado ele também é, e observe, não está escrito testado e aprovado, está escrito tentado e aprovado. Porque ele, sim, ele é grande, gigante, infinito, mas ele também é alguém que sabe como eu e você vivemos, porque ele também foi tentado. E se de um lado nós estamos falando de Jesus, que é divino, estamos também mencionando o mesmo Jesus, que também é humano, que foi humano e que é humano, e que passou, o texto menciona, por todo tipo de tentação. E eu quero ensinar um pouquinho à igreja, talvez algo que eu nunca ensinei aqui, ou pelo menos não nos termos que eu vou trazer, o que significa esse todo tipo de tentação. E vai significar 3 grandes elementos. Ele passou por tentação em todos os grandes temas, ele passou com toda a duração que a tentação tem, e com toda a intensidade que a duração tem. E eu quero trabalhar um pouquinho isso. O que significa passou por todo tipo de tentação sem pecado? Quando Jesus é tentado no deserto, a gente trabalha isso como talvez as principais tentações de Jesus, pedras em pães, se jogar do pináculo e os reinos, se ajoelhar para que Satanás desse os reinos. Eu tenho que entender muito bem quais são essas tentações. Veja, o diabo tinha 3 balas na agulha. E eu imagino que ele vai tentar usar as balas de prata. Ou seja, aquelas que são as mais... que ele vai ter alguma chance na mente satânica, de derrubar Jesus. E quando eu falo de pedras em pães, eu tenho trabalhado isso muito em aula, às vezes, no que diz respeito... Qual que é a tentação de pedras em pães? O que ela significa? Eu já trouxe isso para a igreja várias vezes. No que Jesus se sentiria tentado? Nossa, transformar pedras em pães. A pessoa fala, ele teve fome. Mas não é o ponto. Não é o ponto. Não é, há algo a mais aí. Por que transformar pedras em pães faria Jesus pecar? E eu normalmente digo, me parece que é uma tentação sobre autonomia. Jesus tem o poder, Jesus sabe fazer, ele consegue fazer, depois, alguns meses depois, multiplica pães, não é nem, enfim, faz multiplicação absurda. O ponto é, ele se submete a Deus. E se Deus não o alimentou, é porque Deus não quer. E ele, então, a tentação é, você não precisa esperar. Você consegue agora. Você é o Filho de Deus. Você tem autonomia. E Jesus fala, opa, não é bem assim, né? A segunda tentação do pináculo, o que poderia atrair Jesus para o pecado? E talvez seria a ideia da aceitação ou da autoglorificação. Você imagina alguém no topo do templo descendo, e todo mundo, aquele monte de anjo, nossa, é o Filho de Deus, chegou, não é? Acabou. Talvez a ideia da autoglorificação ou da aceitação irrestrita. E talvez a questão dos reinos, eu trabalho também um pouquinho isso, podemos conversar outro dia. Qual que é a tentação dos reinos? Não é? Por que aquilo poderia, é o poder? Não é o poder. Porque ele tem todo o poder. Talvez a ideia do pragmatismo. É reino que você quer, Jesus? Eu te dou de uma forma muito menos dolorosa do que a cruz. Basta dobrar os joelhos, fala algumas frasezinhas aqui, fica entre nós e está resolvido. Enfim, todos os nossos pecados vão lidar ou com um elemento de autonomia, ou com um elemento de querer ser aceito, ou de autoglorificação, ou com alguma ideia de pragmatismo. Eu quero aquilo, não necessariamente pagando o preço
necessário por aquilo. Então, Jesus é tentado agora, então, em todo tipo de tentação. Mas não é só isso. Há o elemento da amplitude e o elemento da intensidade. Quantos aqui são da área da matemática? Quantos aqui? Deixa eu ver. Mais ou menos, tem uma turma da matemática. Turma, quem não é da matemática, vocês podem ter uma paciência e prestar atenção agora? Preparei um gráfico cartesiano. Tá? Vamos lá, com 2 eixos. O eixo da duração e o eixo da intensidade, beleza? Então, o que eu quero trabalhar? Que Jesus, em todo tipo de coisa, foi tentado. Então, falando de todos os tipos de temas, autonomia, aprovação e pragmatismo. E agora eu quero falar também do processo da tentação em si. Então, imagina que uma tentação qualquer, não sei se é assim com você, mas uma qualquer, uma tentação X, ela tenha essa configuração. Ela começa em determinado ponto, ela tem um pico, depois ela arrefece um pouquinho, tem um outro pico, depois ela arrefece e vai embora. Tá? Tentações, pode ser tentações de outro tipo, tentações que têm vários picos, tentação que tem um só, enfim, cada uma talvez tenha uma tentação qualquer. Ok? E vamos imaginar uma pessoa normal, o que acontece? Tem algumas possibilidades. Alguns, eles vão ter o quê? Alguém imagina que seja o quê? Alguém imagina que seja o quê? Que de quê? De queda, ok? É o que de queda. Então a queda 01, tá? Ela aconteceu, veja, a queda 01 aconteceu no primeiro pico de tentação. Ele foi tentado e aqui no ponto aqui, ele não aguentou e cedeu à tentação. Beleza? Então, olha lá. O D01 é a duração da tentação que a pessoa conseguiu suportar. E o I01 é a intensidade que ele conseguiu suportar. Ok, teve a primeira queda. Vamos supor que esse indivíduo, horas depois, dias depois, se encontra nas mesmas circunstâncias e com uma tentação parecida, na mesma curva. Só que agora ele se preparou melhor. E ele passou o primeiro pico de tentação e falou, tranquilo. E quando achou que o negócio tinha passado, vem a queda 2. A queda 2 aconteceu numa intensidade menor do que a primeira, tá vendo? Mas a duração da tentação foi maior. Ele ficou mais tempo sem cair. Se arrependeu, pediu perdão, aquela coisa. Passou. Vem mais um momento. Queda 3. Na queda 3, aconteceu no pico da intensidade. Ok? Quando a segunda intensidade veio mais forte que a primeira, só que houve uma duração maior. Certo? Mas teve a queda. Pergunta que eu tenho para vocês. Como eu sei qual que é a tentação inteira? Me dá a fórmula. Vamos lá. Primeiro. Tentação inteira tem que passar pela duração total. Entende? Se eu cair aqui, eu não vivi a experiência inteira do que é ser tentado. E mais, em termos de intensidade, eu até está equivocada a minha forma, teria que ser um fatorial, alguma coisa assim, de você somar toda a intensidade da tentação. Entende? Aí eu sei o que é uma tentação, quando eu passei pelo processo inteiro, na sua duração e nas suas diferentes intensidades. O que o texto está dizendo é que Jesus foi tentado em todos os temas, por toda a duração e com todos os níveis de intensidade. Não teve queda no gráfico de Jesus. Entendemos? Entendemos? Matematicamente. Então, estamos crescendo em tudo aqui na igreja.
E como que isso se aplica a nós? Porque Jesus passou por isso. Nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. A ideia aqui de compadecer é empatizar, simpatizar, entender. Jesus, que é esse sumo sacerdote, ele entende quando um pecador vai levar a sua oferta miserável, culpado, como eu e você nos sentimos muitas vezes, depois de termos caído no processo. Ele sabe a força que é. Ele viu o pecado em toda a sua extensão, amplitude, temas, intensidade. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o quanto que nós tentamos resistir aqui e ali, e quando muitas vezes nós erramos. Eu me lembro, por exemplo, do pastor Russell Shedd, que até onde eu sei, um homem muito piedoso. Ele foi um autor muito famoso aqui da nossa, mais da minha geração, de gerações anteriores, já falecido. E em determinada entrevista ele disse o seguinte: olha, irmãos, ele tinha um sotaque, né? Ele falava assim: eu não gostaria que ninguém soubesse as coisas que eu penso. Eu jamais gostaria de que aquilo que eu penso passasse num telão. E eu entendo ele. Doutor Russell Shedd, um dos homens que as pessoas que conviveram com ele dizem mais piedosos que já existiu. Ele não quer, porque reconhece a sua fraqueza. E se a primeira característica fala de Jesus como profeta, e é esse que intercede por nós, e depois, agora, Jesus é grande e divino, agora é o Jesus que habitou entre nós e que sabe como nós somos. E eu fiz um poeminha sobre essa situação. Você sabe que eu gosto de escrever, né? Eu lembrei desse poema, pesquisei lá, não sei nem de quando que é. Mas começou a me irritar. Pessoas fazem poesia quando são românticas. Eu, quando fico irado, né? Então, começou a me irritar alguns certos convívios que eu tive no meio pastoral, especialmente, de pastor que vive de luz. Sabe? Irmãos, orem por mim, que eu amo tanto a Jesus. Eu amo tanto minha família, eu amo tanto... que eu não consigo viver. Né? E isso começou a me irritar um pouquinho, porque não é gente. E eu fiz um poeminha, tinha lido também um poema do Fernando Pessoa, no heterônimo do Álvaro de Campos, e fiz uma homenagem ao Fernando Pessoa com esse poema, e o nome do poema é O Pastor Indigno, que vai dar ideia... Eu mexi um pouquinho para não escandalizar demais a igreja, mas vai dar ideia de como a gente é fraco. Não na visão de todos. O poema é assim: nunca conheci um pastor ruim, que fosse pecador, imoral ou sovina. Em geral, seus pecados são apenas amar demais a Cristo, ou confessar que sofre muito por cuidado do rebanho, mas nunca conheci um que confessasse que dorme demais e que pregasse por insônia. Nunca conheci um pastor pecador que do passado tivesse vergonha, cujo hálito fosse de cebola e que mordesse lábios de inveja e que no meio do sermão tivesse diarreia. Nunca conheci um pastor ruim que quisesse deixar tudo, ir para a praia, cabular reunião de oração, cair na gandaia com cerveja e caldo de pitaia. Nunca conheci um pastor que diz que rouba, que mente e a mente se arrouba, e que finge que de olhos fechados se ora, e que prepara o sermão de última hora, no domingo de manhã, e que contra aquela senhorinha Carola, confesse que deseja ir afora. Pastor ruim, ruim mesmo, tem eu, que tem frieira e barriga, que ronca e não alimenta a lombriga, que tanto peque e tanto caia, que se mete em tocaia, do diabo e do sair da baia, e que pensa que prega mal e prega mal, e que sempre morre no final. Pastores bons são os outros, que confessam em público: eu tenho perfeccionismo.
mas que lá no fundo aprimoram a técnica de esconder muito bem cada vício. Entende o que eu estou dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: o sacerdócio dele não é para o pastor bom, turma. É para gente ruim. Porque ele entende as nossas fraquezas. E ele, como sumo sacerdote, ele pagou pelas nossas fraquezas. E ele sabe muito bem quem eu sou e quem você é. Jesus, esse sacerdote incomparável, grande e divino, tentado e aprovado, mas que por ser grande sustenta a nossa confissão pública. E por ser tentado e aprovado, identifica-se com as nossas fraquezas. E finalmente, o texto menciona no versículo 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebamos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Desculpa, eu devo ter lido errado, que eu não estou enxergando. É a última característica do nosso sumo sacerdote. Não é só que ele é grande, que ele foi tentado e aprovado, é que ele é acessível e gracioso. Jesus esteve aqui, entende as nossas fraquezas, mas agora ele tem conosco um relacionamento amoroso. E nesse acesso a Deus, há um trono. Mas o texto diz, o trono da graça. Em sua humanidade, Jesus tem esse vínculo conosco, acessível às nossas lutas. Mas ele é aquela pessoa que eu posso compartilhar quem eu sou, o que eu penso, o telão da minha cabeça. E ele não se escandaliza. O texto menciona que a gente deve se aproximar com confiança. Essa palavra é muito pouco usada no Novo Testamento, significa ousadia. Como ousa um pecador como você se achegar ao trono? E o pecador diz, é o trono da graça. Essa palavra é usada em 1 João capítulo 4, versículos 17 e 18, quando diz que o amor lança fora o medo, Filipe. E é dito lá que o medo do dia do juízo, nós podemos ter confiança, ousadia, a mesma palavra que é usada aqui, dizendo o seguinte: esse Deus que nos salvou, ele não vai nos condenar. Há um trono, com pompa e circunstância, mas esse trono é constituído de graça e de misericórdia. E mesmo com tantas fraquezas, eu e você podemos chegar a esse trono. Sei vocês, eu nunca gostei, turma, de ambientes muito chiques. Uma época da minha vida, tive que conviver em ambientes de pessoas que tinham muito mais recursos do que eu, mas muito mais. E frequentar restaurantes caros, né? E eu nunca me dei bem nesses lugares. Lembro uma vez, a gente foi sair com a empresa, eu trabalho numa empresa multinacional na área de consultoria, e saímos todos os consultores, a gente foi fazer um almoço maior, um restaurante chique. E o garçom, na hora que foi servir a carne assada, ele fez assim, ele derramou aquele molho de carne na minha camisa. Passou um negocinho lá, ok. Pediu desculpas, paguei a conta do mesmo jeito. Mas eu me lembro que naquele dia tinha reunião. E eu cheguei na reunião com aquele cheiro de carne de restaurante. Então, até escondi, né, com o paletó. Não, acho que era sexta-feira. Sexta-feira era casual day na época. E eu nem escondi. Imagina, você chega na reunião e aquele indivíduo cheirando carne assada do almoço, que às 6 da tarde não está agradável. Não é? É como quando você pisa no cocô e chega num lugar, fala, você se sente indigno. Mas não é disso que o texto está falando. Você está falando de uma coisa pior. De um pecador sujo, nojento, podre, fedido, nu, pobre, maligno, chegando diante de um Deus que é santo, perfeito, bondoso. O que o texto está dizendo? Calma. Quando a gente fez estágio no norte de Minas, você estava, né, Adriana? No norte de Minas você estava. E a gente foi fazer evangelismo em várias casas ali, era uma rua com várias casinhas, talvez, de alguma forma, eram muito padronizadas, talvez, do governo. E eu me lembro, eu amo Minas Gerais, turma, amo Minas Gerais. Mas me lembro de uma frase
que a gente quer, digamos, estranho aquela terra, um monte de jovens seminaristas chegando ali para completamente fora, digamos assim, do dia a dia, no meio ali do norte de Minas, já divisa com a Bahia e tudo mais. Mas eu me lembro que todo mundo falava a seguinte frase: ei, moço, pode chegar. Pode chegar, moço. E que o texto está dizendo? É que mesmo sujo, nu, fedido e podre, Jesus, no seu mineirês divino, diz: pode chegar, moço. O trono é da graça e da misericórdia. E já seria maravilhoso isso. Mas o texto tem mais uma surpresinha aqui. Ele termina, olha lá. Encontramos graça que nos ajude no momento de necessidade. Sim, fica tranquilo que diante de Deus a gente chega. Mas não está falando só de diante de Deus. Porque a gente ainda vive nesse chão aqui. Ele está falando, na revista atualizada, é traduzido esse que nos ajude no momento da necessidade, para acharmos graça, para socorro em ocasião oportuna. Ele está falando da nossa vida aqui, turma. O trono é de graça, mas a vida também é de graça. Quando eu errar, eu tenho acesso a Deus, Ele me perdoa, Ele entende as nossas fraquezas. Mas quando eu estiver em luta, durante o processo da tentação, durante as perseguições, há também auxílio da graça. E Ele socorre a gente, para que a gente não precise tantas vezes participar daquele processo que eu trouxe para vocês. Como aquele pai, eu tenho visto, né, muitos dos bilionários, eu não vou deixar nada para o meu filho e tal. Ok, é sua estratégia, né? Talvez os bilionários da igreja pensem, avaliem, né? Mas eu acho interessante quando há situações em que eu vejo em que os pais deixam uma provisão futura para o filho, uma boa herança. E falam, mas tá, e até lá? Só quando você morrer? E aí o pai fala, não, a sua faculdade estará paga, você tem casa para morar, você tem o seu dia a dia garantido, e ainda assim tem uma herança te esperando. O que o texto está dizendo é o seguinte: sim, eu estou perdoado, o meu futuro está garantido. Mas ainda existe a provisão do dia a dia para que eu possa sobreviver em meio a lutas, tentações e perseguições. Por quê? Porque Jesus é um sacerdote incomparável, infinitamente superior a Arão. Ele é grande e divino, e por isso eu posso professar a fé sem medo. Ele foi tentado e aprovado, e nesse processo ele compreende as minhas lutas e as suas lutas com o pecado. Mas, sobretudo, ele é acessível e gracioso, e ele nos permite e incentiva a ousadia de nos achegarmos a ele. E ele vai dizer, pode chegar, moço. E nos ajuda também nas nossas lutas, tentações e necessidades. É isso que eu tinha para mim e para você, de nós lembrarmos do nosso sacerdote, Cristo. E semana que vem, eu quero trabalhar com vocês, Jesus, o Rei, o nosso Rei. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós precisamos lembrar, nas nossas imensas falhas e fraquezas, que nós temos acesso a Deus, naquele longo trajeto que Jesus fez até os céus, nos purificando dos pecados, nos trazendo salvação. Obrigado porque Ele entende as nossas lutas, que não são pequenas, em especial contra o pecado. E muito obrigado porque existe para nós um trono de graça, que nos dá a ousadia de nos achegarmos a Deus, mas há também auxílio no momento oportuno nas nossas tentações, lutas, dificuldades e perseguições. Obrigado por Jesus ser assim, e isso mexer comigo e com meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Turma, a partir agora para os avisos.